Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui o Júlio e o Eduardo para mais um tema do nosso estudo, né? Que a gente vai fazer nesse momento com vocês, tá? Antes, é claro, como sempre, nós vamos fazer uma prece inicial. Convidamos vocês, assim como nós, colocarem uns copos de água, né? Quantas pessoas estiverem aí assistindo, para que a espiritualidade amiga possa magnetizar a água com os fluidos benfazejos para o nosso bem físico, nosso bem espiritual. E assim nós iniciamos o nosso estudo de hoje, rogando ao Mestre Jesus que esteja aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, permitindo que compartilhemos com todos o estudo que trouxemos hoje para orientação, para ajudar aqueles que têm a intenção de aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. E como sempre, rogamos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu, em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que também nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos diante das tentações e livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Vou colocar aqui na tela então qual que é o tema que o Eduardo vai fazer uma breve introdução para nós. Bom dia, amigos. O tema nós vamos trabalhar hoje a importância do estudo em geral, mas também de uma maneira mais específica hoje, do estudo do Evangelho. E não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas dos Evangelhos de uma maneira geral. Porque eles são um manancial de conhecimento, Sim. de esclarecimento, para que nós possamos aprender a viver melhor. A rota, né? É uma rota que Jesus trouxe para nós, nos auxiliar para seguirmos a nossa jornada de evolução de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada e, por que não, feliz. Apesar de ser um mundo de provas e expiação, nós podemos ainda ter uma certa felicidade aqui na Terra. Com certeza. Não é verdade? Então, coloca um pouquinho essa capa do título, né? Parece um título assim um pouco até pedante, né? Como estudar os evangelhos, não é isso? No sentido de que talvez nós é que teríamos o método adequado, a única maneira de estudar os evangelhos. E não se trata disso. A gente até colocou aqui, né? Uma proposta, né? Uma proposta. Uma proposta. Então é uma maneira, é uma visão. Nós vamos compartilhar com os amigos uma maneira de se estudar os evangelhos, para que nós possamos nos aproximar de Jesus. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Como modelo e guia é aquele que nós devemos seguir, é aquele que devemos, a conduta dele serve para nós como um modelo para a nossa vida, para a nossa conduta. Então, como nos aproximarmos de um espírito que encarnou 2000 anos atrás, sem nós conhecermos o contexto em que ele viveu, a maneira como ele se expressava, não só o contexto histórico, o contexto social, mas também o contexto religioso. A gente precisa focar o estudo na maneira em que aquela população que ouvia Jesus, que teve o privilégio de ouvir Jesus pessoalmente, a forma como eles viviam, a sociedade em que eles estavam, o modus operandi da sociedade. Isso. É isso que você está querendo dizer, que é importante nós entendermos o contexto para ajudar a gente a entender a mensagem do próprio Cristo. Isso, né? Exatamente. E aqui eu queria lembrar que a religiosidade espírita, ela tem o centro na vivência do que Jesus nos ensina, que é o amor,
é o Evangelho redivivo, né? Isso. O Espiritismo, desculpa estar te interrompendo, o Espiritismo ele quer reviver a simplicidade do Evangelho, tirar toda aquela pompa que infelizmente foram colocadas ao redor e voltar para a simplicidade do texto da mensagem dele. A essência da mensagem, o coração E da esse mensagem. deve ser o foco do espírita. Isso. E para isso, qual é a ferramenta? É o estudo. E aí a gente lembra a mensagem do Espírito da Verdade. Vamos lá colocá-la. Né? Vamos lá, o Júlio vai colocar para nós. Eu até vou tomar liberdade aqui, amigos, de ler. Tá? Peço licença para os amigos, tá na tela aqui para vocês. Ó. Esse texto é um finalzinho de um texto, né? Do Espírito da Verdade, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. É uma convocação que o Espírito da Verdade faz. É um convite, mas com um som assim de, olha, segue esse conselho. Isso. Pro teu bem. Exatamente. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Sede os vencedores da incredulidade. Né? Trazendo para o nosso idioma, para o nosso português mais corriqueiro. Tá. Então, para que nós vençamos a descrença em nós mesmos, para que nós vençamos a dúvida, nós precisamos nos aproximar da figura do Mestre. Então, o que nós vamos desenvolver hoje? Vamos lá colocar É uma para a gente proposta. acompanhar isso também mais de perto, para todos nós podermos acompanhar com mais cuidado. Né? É uma proposta. Isso. Não se trata, haverá outras maneiras, com certeza. É apenas uma visão daquilo que seria talvez o básico, o elementar, para que nós possamos melhorar a nossa compreensão e nos aproximarmos do coração do Mestre. Dessa simplicidade. Voltando a enfatizar, às vezes vai ser um pouco maçante a gente estar falando isso, mas é uma proposta, não é? Nós não somos donos da verdade. Nosso objetivo aqui é como se fosse uma orientação para quem está querendo partir para um estudo um pouco mais aprofundado do Evangelho, como a gente já falou também anteriormente, vai entender o contexto em que ele foi elaborado, né? Porque a gente vai ver mais para frente, Jesus não escreveu nada, né? Então todos os textos foram feitos por pessoas, algumas conviveram com ele pessoalmente, outras não, e como sempre, voltando a falar sobre a questão do modus operandi daquela época, os conhecimentos, as informações eram passadas de forma oral. Mas a gente vai entrar depois nesse mérito, né? Vamos lá falar quais são os nossos objetivos do estudo aqui hoje. Isso. Então, num primeiro momento, a gente precisa entender... Júlio, se você puder colocar mais amplo para mim, aqui eu não estou enxergando, eu estou com problema de vista. Aqui, pronto. Olha ali. Então, qual o primeiro norte, né? Que é importante a gente ter em mente? Que nós precisamos conhecer o contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. Né? Então, Jesus viveu numa parte do mundo que nós conhecemos como o Oriente. Num pedacinho, né? Vamos lá mostrar esse pedacinho para eles? Chamava aqui. de... Ah lá, pedacinho que é. Então, esse pedacinho, olha ali. Era bem pequeno, né? 20 mil quilômetros quadrados, comprimento de 240 quilômetros, uma largura de 85 quilômetros. A gente fez uma comparação com o estado brasileiro, ele é menor do que Sergipe,
o menor dos nossos estados, né, da confederação. Então, as principais regiões ali também a gente tem que incluir a Idumeia. Verdade. Mas as principais eram a Galileia, Samaria e a Judéia. A Judéia. Então, e havia ali, na época de Jesus, uma divisão, né? Que depois nós vamos melhorar essa questão aí. Mas essa região pequena do planeta está ali no Oriente. Nós vamos ver como que é importante saber disso, um pouquinho também lá na frente, por causa da maneira como Jesus se expressava, uma maneira simbólica, filosófica. Então, se a gente não compreende esse contexto, a gente fica um pouco sem referências, porque a gente tem as referências nossas aqui. Então, você tem uma vida, eu tenho uma vida, uma maneira diferente de viver, mas os nossos contextos não são tão distantes. Sim. As coisas que a gente compartilha durante a vida são comuns. Então, mais ou menos eu falo as coisas, você compreende. Sim. Agora, imagina num contexto que ficou 2000 anos atrás, numa região que tinha um modo de viver específico. Totalmente diferente do nosso atual. Por exemplo, nós estamos falando de uma região árida, seca, quente, não é isso? Sim. À noite, o deserto, a temperatura cai, é fria. Então, imagina a maneira como eles encaravam Deus. A visão que eles tinham de Deus. Se você, até a gente estava conversando um pouco fora, né? Por exemplo, se você vai comparar a visão que o judeu tinha de Deus com a visão, por exemplo, que os nossos índios tinham de Deus aqui, né? Que viviam aqui naquela abundância, floresta, com água limpa à vontade, com flores, com frutos, com caça, com fartura. São visões, é o mesmo Deus, mas são visões de Deus completamente diferentes. Então a gente precisa saber disso. É importante. É por causa dessa diferença que você está querendo destacar, ela é importante para a gente entender mais tarde, ao ler os evangelhos de Jesus, né, o evangelho de Jesus escrito pelos evangelistas, as palavras que ele usava, né, o contexto que ele buscava abordar para conseguir colocar uma lição, que é aquela questão do camelo, né? Sim. Mais fácil um camelo passar, um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Quer dizer, são figuras, né? Que ele tinha que usar para dentro do contexto daquela época. Isso, e não só isso. Aquela visão de um Deus duro, de um Deus punitivo, de um Deus vingador, de um Deus tão ou mais cruel que o próprio ser humano, por causa daquele contexto ambiental. Então, o judeu tinha essa visão de Deus. E Jesus, a primeira missão dele é mudar a visão. Ele traz a figura do Pai, do Deus de amor, do Deus de misericórdia. Mas como é que o judeu vai entender um Deus de amor e de misericórdia quando ele olha o mundo que cerca ele e vê dureza, vê secura, vê aridez? E quando você fala o judeu, vamos entender aqui também para ajudar a questão da classe política, da classe social da época, né, Eduardo? Sim. A divisão, né? Antes disso, acho que é importante falar também da questão religiosa propriamente dita, né, que existia na época. Talvez acho que a gente pode passar um pouco para frente, depois a gente volta nisso. Vamos falar então da classificação, que acho que é mais fácil, para a gente chegar no mote do contexto social, né? Então a gente pode dizer que, bem dizer, a classificação que existia na época talvez não fosse tão diferente da atual, né? Mas naquela época existiam situações bem distintas, né? Então a gente vê lá os ricos, que era dividido entre os latifundiários e a aristocracia leiga, que eram os latifundiários, e a aristocracia sacerdotal, que estava basicamente na mão dos saduceus, mas também era dividida com os fariseus da época, né? Eram os remediados, que era a nossa classe média, os pobres, os escravos, que eram servos, que essa questão dos escravos é interessante falar, né? Que você tem a diferença entre servos e escravos. Os servos eram
era uma situação em que você se transformava num servo em função de alguma dívida que você havia contraído. Então você continuava servo até você pagar essa dívida. E o escravo geralmente eram os pagãos, que eram propriedades, geralmente obtidos de combates entre os povos. E os miseráveis, que eram os excluídos da sociedade. Sim. Mas acho que aqui a gente queria falar sobre isso daqui, né? Quem eram as classes daquela época lá. É importante isso, porque se a gente não entende isso, a gente não vai compreender muitas passagens dos evangelhos. Então, por exemplo, só o samaritano, por exemplo, a questão da parábola do bom samaritano. Certo. Então, Jesus faz questão na parábola do bom samaritano de colocar um levita, um sacerdote e um samaritano. Ele usou os 3 personagens da época. Exatamente. Então, ele pergunta, né, para quando ele está falando da palestra, quem foi o próximo? Quem amou o próximo? Justamente aquele que era criticado por ser diferente daqueles que se julgavam certos. Isso, porque os escolhidos de Deus. Havia uma cisão histórica entre os samaritanos e os judeus, né? Decorrente lá da época da morte do rei Salomão, os filhos dividiram um reino, um montou um reino na Samaria, o outro montou um reino na Judéia, e aquele que montou o reino na Judéia tinha lá o templo. Então a divisão era tão intensa que os samaritanos criaram os templos ali na região. O templo deles próprio. Para que eles não precisassem ir para Jerusalém. O que nos dá, por exemplo, a compreensão daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana na beira do poço. Quando ela pergunta para ele assim, Jesus, depois que ele tem um diálogo longo com ela. Tem. Ele fala coisas da vida dela, aí ela, nossa, vejo que és profeta. Realmente você é profeta, vem dos judeus, tal. Então diz para mim onde que eu devorar, aqui na Samaria ou lá em Jerusalém? E aí, se você não entende essa divisão, fica sem sentido. Por que ela está perguntando isso para ele? Por que ela está perguntando isso para ele? Eu acho que antes de você falar o porquê, seria interessante abordar qual que era a figura do templo na época. A importância do templo. Seja ele na Samaria, seja ele em Jerusalém. O templo era o centro da vida judaica. Então, não era só a questão religiosa. Não, era questão política, questão econômica, tudo girava em torno do templo. Você pagava imposto para o templo, tinha uma parte do imposto que era destinada à construção de obra pública, de manutenção da vida comum, e isso tudo estava na mão de quem controlava o templo, que na época de Jesus eram os saduceus, né? Então, mas eles detinham o poder econômico, político e religioso. O Sinédrio, que era o tribunal judaico, que era 71 membros, né? Ele era composto majoritariamente de saduceus, mas havia também lá os fariseus, que disputavam o poder com os saduceus pelo domínio do templo. Então, Du, só para eu entender e tentar esmiuçar um pouco mais isso que você está falando. Hoje, no mundo atual, nós temos, pelo menos aqui no nosso país, 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, cada um com as suas responsabilidades. Naquela época, então, o templo concentrava tudo isso. Todos esses poderes. E é só assim que a gente entende, por exemplo, aquela passagem que Jesus fala que vou destruir esse templo e reconstruirei em 3 dias. Jesus está falando da linguagem simbólica dele, do corpo físico dele. E não do templo. E não do templo. Que era a representação do poder da época. Isso. E eles interpretaram de forma equivocada. Interpretaram de forma com a mentalidade material. Porque eles falaram, isso aqui demorou 100 anos para construir, como é que você vai derrubar e construir em 3? E reerguer em 3 dias e tal. Então, voltando lá para a questão da mulher samaritana, quando ela pergunta, onde ali estourar? E vem Jesus e dá uma resposta que, se a gente entende a profundidade dela, é absolutamente libertadora. Porque Jesus disse para ela assim, em verdade vos digo, chegará o dia em que não orarás nem aqui, nem lá em Jerusalém. Pois Deus é Espírito,
E é necessário que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele nos liberta de qualquer sistema religioso formal. Ele diz: Deus é para você adorar a todo momento, em todas as suas atitudes. Olha só o que você acabou de falar, né, Eduardo? Você não, né? Jesus, né? Jesus está falando para nós. Gente. É justamente o âmago. Se eu estiver falando besteira, você me corrija. É o âmago do ensinamento da doutrina espírita. Sim. Né? Nós não precisamos ficar preocupados com dogmas, com templos, com a parte externa, né? Como Jesus sempre falava dos fariseus, né? Cuidado com o fermento dos fariseus, tal. Justamente ele quer que a gente se preocupe com a essência do ensino dele. Sim. Né? Que a gente começou, inclusive, no nosso estudo aqui, com aquela mensagem do Espírito de verdade: amai-vos e instruí-vos. Simples assim. Sim. Né? Então, vai buscar entendimento para que você possa amar e saber por que ama. Vencer a sua própria descrença. Por que você sofre? Isso. Né? Porque a figura também, a mensagem do Espiritismo é essa questão, essa característica consoladora, mas ela não vai resolver problema. Né? Ela vai te dar as ferramentas para que você entenda o porquê que você sofre. E para isso, para você entender o porquê que você sofre, é entender a mensagem de Jesus, que a gente está tentando ajudar aí quem está querendo buscar essa informação, né? Essa compreensão, essa é a palavra. Entender o contexto em que Jesus vivia naquela época. Vamos voltar naquela nossa primeira lista. Vamos lá. Naquela lista que a gente acabou dando naquela primeira lista. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Então, nós falamos da importância da gente compreender esse contexto, né? E já demos vários exemplos da importância aqui. Sim. A passagem do bom samaritano, o diálogo de Jesus com a samaritana, a questão da divisão política que tinha entre os judeus, a questão da divisão religiosa. Então, olha só quanta coisa que se a gente não compreende, a gente fica um mistério para nós entender o Evangelho. Isso. Aqui você está falando da linguagem simbólica. Por que ele falava dessa linguagem simbólica? Antes disso, vamos falar da questão. Ainda tem um fator romano. Tá. Perdão, verdade. Ainda tem um fator romano. Porque no tempo em que Jesus passou por nós, eles estavam dominados pelo Império Romano. E isso era importante. É uma questão fundamental para que nós possamos entender, por exemplo, aquela passagem que Jesus fala do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A questão dos fariseus, os fariseus acreditavam no messianato. Então, diferente dos saduceus que acreditavam que a vida acabava com a morte, né? Os fariseus acreditavam no Messias, que não só ia libertar, os fariseus acreditavam, os zelotes acreditavam, os essênios também eram messiânicos. Então eles acreditavam que esse Messias viria não só para trazer a paz na terra, mas e começando pela libertação do povo judeu em relação ao jogo romano. Então a expectativa que havia em cima de Jesus, você compreender a expectativa política que havia em cima de Jesus, dá para a gente entender, por exemplo, a própria crucificação. Entender melhor e muitas passagens. Porque Jesus traz para nós uma outra visão da vida. Ele muda a nossa tábua de valores. Na verdade, ele não muda. Ele coloca... Nós estamos com a tábua de valores invertida. Né? Mas ele coloca para a gente refletir. Ele traz os fatores para a gente refletir. Isso. E vamos avançar então lá para aquele outro ponto. Tá. Que é justamente... Então, o contexto histórico é fundamental. A gente melhorar o nosso entendimento para poder se aproximar mais do próprio Cristo, da própria maneira como ele pensava. Falamos já um pouquinho da questão do contexto social, político e religioso, falamos já do templo, e vamos à questão da filosofia oriental. A questão da linguagem simbólica. Jesus, nós não podemos esquecer que o contexto cultural é o contexto oriental.
Então a maneira oriental de pensar... Quando você fala oriental, vamos explicar para as pessoas, né? Não é só japonês e chinês, né? Isso. A gente tem costume de achar que oriental é só japonês e chinês por causa dos olhos puxadinhos, né? E não é só essa conotação do oriental, né? Sim. O que é oriental, Eduardo? É uma região do globo terrestre que tem ali toda uma cultura. A Arábia Saudita, aquela região dos árabes. A Judéia, nós estamos no Oriente. Índia. A Índia, nós estamos no Oriente. Né? Então ali... Então Jesus vivia num contexto oriental. Oriental. E a maneira de pensar, principalmente filosoficamente, é uma maneira simbólica. O ocidental pensa de maneira mais literal. Ele tem palavra específica para cada tipo de situação, né? Então, e sem lembrar, você não pode esquecer do contexto rural. Então, Jesus falava para nós de símbolos, a partir de símbolos, melhor dizendo, que estavam no contexto do dia a dia do judeu, que era um contexto rural. Por isso que ele vai falar de azeite, por isso que ele vai falar do vinho. Por isso que ele vai falar... os costumes do povo. Por isso que ele vai falar de semente. Quando você falou do samaritano, ele derramou azeite nos machucados, né? Ou derramou vinho, né? Vinho. Porque era um costume da época fazer isso. Porque sabia que o vinho tinha uma propriedade de asepsia, né? Que tinha álcool, né? Então, mas por exemplo, vamos pegar um exemplo da linguagem simbólica usando a figura do azeite. A passagem das virgens, das 10 virgens, né? Que havia 5 virgens prudentes e as virgens loucas, não é isso? Que estavam lá, Jesus falando que elas estavam aguardando o noivo e tal. As 5 prudentes tinham levado o azeite, as 5 loucas não tinham levado. Quando o noivo chegou, né? As 5 loucas, digamos assim, as imprudentes, né? Foram correr às outras, dá um pouco de azeite aí. O meu acabou. Aí, não podemos dar desse azeite, vai buscar naqueles que compram e que vendem, né? E volta. E elas foram, só que aí perderam o noivo. Né? Dá uma conotação estranha essa história, né? Parece que as prudentes e virtuosas foram egoístas, não quiseram dar o azeite delas, não quiseram compartilhar o azeite delas. Isso, então, aí é o ponto. Se você não entende a linguagem simbólica de Jesus, você vai pensar, essas meninas são egoístas, né? Nossa, só pensaram nelas. Não podia dar um pouquinho de azeite para as outras? Não é isso? Tão duras. Mas o azeite ali, ele é um símbolo. Ele é um símbolo daquilo que não pode ser compartilhado. E o que não pode ser compartilhado, Eduardo? As virtudes das pessoas. Por exemplo, a gente pode... você pode ser generoso. Você pode mostrar, assim, viver de maneira generosa, que as pessoas vejam a sua generosidade. Não viver para que elas vejam, mas você é generoso, isso é uma conquista espiritual sua. Isso. Só que uma conquista espiritual da criatura não pode ser dividida. É dela. É dela. Ela se esforçou por aquilo. É o azeite. Não é algo material que você pode dar. E por que o azeite? Porque o azeite ele é usado como combustível para acender a lâmpada, que gera o quê? Luz. O alqueire, a luz sobre o alqueire. Não, aliás, a luz no candeeiro e não sobre o alqueire. Então o azeite ele representa a virtude que gera luz. Luz espiritual. Então elas não podiam dar o azeite porque elas eram egoístas. Elas não podiam dar porque é algo que não é passível de ser compartilhado. Ou você desenvolve em você mesmo ou você não tem. A gente pode falar a mesma coisa sobre a casa, sobre a rocha? Pode, é outro símbolo. Lá no você deve construir a sua casa sobre a rocha. Isso, é o Sermão do Monte. O finalzinho, o último recado, acho que quando Jesus encerra o Sermão do Monte, né? Ele fala do homem prudente e do homem imprudente, né? Seja como o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, né? Não aquele que edifica sobre a areia, porque vem os tempos, vem os ventos, as ele usa um exemplo material, né? Dando uma conotação material, porque é óbvio, se você construir a sua casa sobre a rocha, a tendência era ser mais firme
mais sólida do que uma casa construída sobre a areia, sobre um terreno frágil. Mas não é a casa material que estava se referindo, né, Eduardo? A casa é você. Você é a casa nesse símbolo. E a rocha são os valores, as ideias do Evangelho. A moral do Cristo. Os princípios evangélicos. Então é o amor, o perdão, a misericórdia. Essa é a rocha. É a autorreforma. Isso, você vivendo, você se edificando, você a si mesmo. Sobre esses valores, pode vir qualquer dificuldade na tua vida que você permanecerá de pé. Eduardo, a gente está chegando no final do nosso tempo. Vamos só enfatizar então, talvez, a importância, né, da gente falar de quem está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, não pular as páginas iniciais. Aí tudo isso, toda essa volta que nós demos, foi para falar isso. Para mostrar para vocês a importância de nós estudarmos a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente as partes que falam das notícias históricas. Principalmente a parte que fala das notícias históricas. E ainda você buscar outros elementos de contexto histórico. Até nos livros de história mesmo, por que não? Né? Para você entender melhor. Quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, o que eles faziam, o que o Império Romano implicou, por que eles tinham raiva dos cobradores de impostos? Sim. Né? Isso é um ponto a ser avaliado. Imagina você está no seu país, aí vem um outro país, invade o seu país, domina o seu país e pega pessoas os seus conterrâneos e fala, você vai cobrar imposto. Eles eram odiados, pô. Não tinha como não ser odiado. E detalhe, o tributo, que era o nome do imposto que os romanos cobravam, era para manter as próprias legiões que estavam dominando aquela região naquele lugar. Então você estava pagando para os caras te dominar. E a questão religiosa, que eles também trouxeram os deuses deles. Apesar de que os romanos, eles tinham uma coisa assim boa, eles respeitavam a crença religiosa de cada povo que eles dominavam, mas eles traziam os deles também. Isso, por exemplo, imagina como devia ser para o judeu que acreditava que Yahvé era o Deus único, que acredita que Yahvé é o Deus único, né? Assim como nós, Deus para nós é um só, né? Mas ver um templo edificado em honra a Marte, a Júpiter, no solo judeu. Era a afronta das afrontas. O solo que era sagrado para eles era sagrado. Então, Eduardo, na segunda parte, que a gente vai depois falar, né, no outro dia, né, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso também. A gente vai terminar um pouco esse contexto e entrar numa outra parte do estudo. Sim. Eu convido você, Eduardo, para a gente encerrar, a fazer a prece final. Maravilha. Bom? Então, amigos, vamos nos posicionar aqui. Vamos abaixar nossas cabeças em humildade e respeito a Deus, nosso Pai. Fechar nossos olhos e elevar a Ele uma prece de gratidão. Gratidão por nossas vidas. Gratidão por nossas famílias. Gratidão pela proteção sempre certa dos nossos anjos de guarda. Esses amigos espirituais que estão conosco em todos os momentos de nossas vidas, e especialmente nos momentos difíceis. Gratidão aos amigos espirituais do Portal da Luz, que estão sempre nos auxiliando, nos orientando, nos inspirando, e que com certeza estão conosco nesse momento, propiciando a magnetização da água que iremos beber agora ao final do nosso encontro, para que essa água chegue ao nosso corpo e seja para nós um veículo de restabelecimento das forças físicas, do ânimo e da coragem da fé. Nessas intenções todas, Senhor, também não podemos deixar de louvar o nosso Mestre Jesus, o Senhor da vida, o Mestre dos Mestres, que nos deixou esses ensinamentos para que nós possamos nos libertar cada dia um pouco mais da materialidade que ainda nos prende a esse plano de provas e expiações. Nessas intenções todas, Senhor, oramos a Ti dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade no céu, na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair quando em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Eduardo, bebe em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que assim seja. Pessoal, até o próximo estudo aí. Um grande abraço a todos.